A graça e a paz, amado peregrino, amada peregrina, bom dia para você. Que bom que você está por aqui, viu? Vamos hoje meditar um pouquinho na palavra do Senhor e colocar a nossa semana diante desse Deus maravilhoso que nos fez acordar agora há pouco, e glória a Deus por isso. Que possamos nos aproximar mais um passo como peregrinos a caminho da pátria celestial, que a gente possa conhecer um pouco mais de Deus. E hoje, de maneira muito breve e sucinta, eu quero falar sobre maturidade. Maturidade cristã. Como se dá a maturidade segundo as Escrituras? O que é um cristão maduro? E para isso eu gostaria que você abrisse uma aba do seu navegador, ou se você preferir, a sua Bíblia, caso esteja próximo a você. E aí você abre lá em João capítulo 15, versículo 5. Palavras do Senhor Jesus. Diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero enfatizar, amados irmãos, a parte final desse versículo. É o Senhor Jesus afirmando para cada um de nós: porque sem mim nada podeis fazer. O mundo apresenta a maturidade sempre ligada ao conceito de independência. Um filho com muita maturidade, ele é independente dos pais, ele é responsável. Então, nós temos às vezes de ouvir essa palavra e pensar em independência. Eu faço sozinho. Mas a maturidade cristã não se dá dessa maneira. Quanto mais você cresce na dependência, e repito, na dependência do Deus vivo, mais maduro você é. E não é que você vai crescer na dependência porque você vai se tornar mais dependente. Você vai apenas perceber o quão dependente do Deus vivo você é. Alguns de nós podem pensar que precisa do Senhor Jesus para orar, ou para pregar, ou para propagar o Evangelho, ou para fazer isso ou aquilo. Contudo, você precisa do Senhor para acordar essa manhã. O salmista vai dizer: dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Você acordou esta manhã porque o Senhor sustentou você durante o sono. Essa é a razão pela qual você despertou. É importante que saibamos também que o Senhor nos deu a fé, e é Ele que a fortalece e sustenta essa fé dia após dia. Temos que observar que o Senhor nos salvou, e é Ele que nos faz perseverar dia após dia. Ele também é o sustentador da nossa salvação. A Escritura vai dizer que Ele é o Criador de tudo, mas Ele também é o sustentador da criação. Ele a mantém pela palavra do seu poder. Então, maturidade cristã, necessariamente, isso é maravilhoso, irmão. Eu fico regozijado com essa ideia. Por quê? Porque não é que você vai se tornar mais dependente. Você vai crescer na consciência do quão dependente desse Deus você é. A diferença, o ímpio também é dependente de Deus, mas ele não tem consciência disso. Você tem a oportunidade de dia após dia, de devocional após devocional, de leitura bíblica após leitura bíblica, de oração após oração, você observar o quão dependente você é do Senhor Deus. Nós dependemos dele para absolutamente tudo. Tudo. As coisas mais detalhistas que você imaginar, falar isso aqui eu não precisaria de Deus para fazer, você está errado, meu irmão. Nós precisamos de Deus para absolutamente tudo. Para as coisas mais simples e corriqueiras que você puder imaginar. Nós precisamos de Deus. É Ele quem nos sustenta. E a nossa maturidade cristã, a nossa maturidade espiritual se dá justamente no fato de percebermos isso. Oséias vai nos dizer que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O Senhor é uma fonte inesgotável. Você vai se aproximar, vai ter intimidade com Deus, você vai ler as Escrituras, você vai orar, mas você nunca vai extinguir o conhecimento de Deus, nem na eternidade. Deus não pode ser exaurido no nosso conhecimento. Eu ouvi um pregador falar certa vez, e isso é uma grande verdade, repito aqui aos amados irmãos, nós não podemos pegar os oceanos da terra e colocar no copinho de café. É impossível, não dá para fazer isso. E às vezes queremos colocar Deus Todo-Poderoso, o Criador, aquele que criou todas as coisas, dentro de uma mente humana. Somos incapazes disso. Então, dia após dia, meu irmão, dia após dia, minha irmã, nós devemos aprender a crescer na dependência do Senhor.
conhecendo as obras dele, conhecendo a pessoa dele, conhecendo os atributos de Deus, conhecendo o seu caráter. Ah, amados irmãos, nós precisamos recuperar de maneira urgente o nosso estar maravilhado com Deus. Você se lembra do começo das nossas conversões, como nós éramos maravilhados com Deus dia após dia, e às vezes nós esfriamos depois? E o texto da carta escrita à igreja em Apocalipse não diz que você perdeu o seu primeiro amor. O texto lá, o verbo não é que você perdeu, o verbo é que nós abandonamos. O verbo é você abandonou o seu primeiro amor. Nós precisamos estar constantemente maravilhados com esse Deus. E só há uma maneira de fazê-lo. Nós só vamos estar maravilhados com Deus quando nós o conhecemos. O maravilhar-se é uma consequência de conhecer um Deus tão amoroso, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão inexplicável, um Deus tão incompreensível. E um Deus tão amoroso, tão misericordioso, tão perdoador. Amados, as Escrituras afirmam pra gente que Deus habita no meio dos louvores. É como se todos os louvores orbitassem ao redor de Deus. Não existe um elogio que você possa imaginar do qual o Senhor Jesus não seja digno. Todo elogio e louvor que você imaginar, sendo esse um elogio e um louvor verdadeiro, Deus é digno dele. Percebe? Nós precisamos, na nossa caminhada, meu amado peregrino, minha amada peregrina, recuperar isso em nós. Estarmos maravilhados com Deus. E é fácil isso, não é difícil. Basta conhecê-lo. Maravilhar-se é uma consequência disso. Quero te desejar uma semana excelente. E se lembre, sem Cristo, nada você pode fazer. Nós acordamos agora de manhã, por quê? Porque o Senhor nos sustentou. Por isso dormimos e por isso acordamos. Que o Senhor Deus conceda a você a graça e a misericórdia abundante na sua semana. Que na sua mente fique palavras e mais palavras, os versículos bíblicos que você vai ler durante a semana, que eles fiquem ali flutuando. Seja seu meditar, seja sua compreensão, dia após dia. É o desejo do meu coração para você. Muito obrigado. Um excelente dia, uma excelente semana e Deus abençoe sua vida. Até o próximo devocional. Ou melhor, até o próximo Papo de Peregrino. Deus te abençoe.